Olá, boa noite a todos, pessoal aí que nos acompanha, os Clinical Reasoners de todo o Brasil e do Sistema Solar que estão conosco hoje aí nessa transmissão, nesta live de quarta-feira. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o professor Mário Segundo, que é médico cardiologista, professor lá da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Boa noite, professor Mário. Boa noite a todos. Também Obrigado pelo convite. Opa, maravilha, a gente que agradece a presença. Também conosco hoje aqui o doutor Fabrício Prado, editor do site Raciocínio Clínico. Dá uma boa noite aí, Fabrizião. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês mais uma vez. E já trazendo notícias, daqui a pouquinho nós temos uma novidade que vamos apresentar para todos, mas daqui a pouquinho. Também conosco, né, os editores júnior do site Raciocínio Clínico, o futuro doutor Alexandre Bissoli. Boa noite, Alexandre. Boa noite, tudo bom? Já gostei da apresentação, acho que o nome vai ficar legal no futuro. E o futuro doutor Gessé Salvador também, Salvadoctor, rei do Instagram. Boa noite, Gessé. E aí, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui representando os estudantes ávidos para aprender e, como sempre, né? Aqui mais uma live. Então, uma grande satisfação começar novamente mais uma live aí de quarta-feira do site Raciocínio Clínico. Hoje a gente vai conversar sobre síndrome coronariana aguda. Deixa eu colocar aqui os slides para a gente começar a conversar sobre esse tema que é importantíssimo e que é, inclusive, uma fonte frequente de erros diagnósticos. Então, a síndrome coronariana aguda, todos vocês já sabem que é uma queixa importante, comum, potencialmente grave, né? Muito comum dos nossos unidades de pronto atendimento e que precisa ser muito bem avaliada para melhorar o prognóstico e a evolução dos nossos pacientes. Então, a nossa aula magna de hoje, a gente vai falar das 7 maiores armadilhas no diagnóstico da síndrome coronariana aguda. Eu não consegui compartilhar ainda, né? Porque eu achei que já estava aparecendo o slide. É isso aí, ao vivo é assim mesmo, né, Fabrício? É isso aí, vai dar certo. Agora vai. Muito bem, então a gente vai falar hoje das 7 maiores armadilhas no diagnóstico da síndrome coronariana aguda. E a gente vai começar com um caso clínico para ilustrar aí esse assunto que é tão importante. Então, o nosso caso clínico, né, que a gente vai discutir hoje, é um homem de 42 anos que trabalha como caminhoneiro, que começou a se queixar de uma dor no peito há 2 horas. O paciente relata, então, o início súbito de uma dor torácica, opressiva, em opressão, de forte intensidade, com irradiação para ambos os braços, que começou após fazer um intenso esforço físico. Ele era um indivíduo sedentário, e aí resolveu ajudar o cunhado dele, fazer uma obra, então passou o dia inteiro carregando tijolos, fazendo um esforço físico intenso, e começou então com essa dor após o esforço. Então, aproximadamente 2 horas. Ele parou, deu uma descansadinha quando a dor começou, então essa dor cessou depois de 10 minutos de repouso, mas quando ele começou a deambular, ele notou que a dor retornou, então ele procurou atendimento. No interrogatório sobre diversos aparelhos, ele negava a dispneia, negava palpitações ou outras queixas, e tinha antecedentes de ser um hipertenso mal controlado, em uso irregular de medicação, também indivíduo obeso e tabagista com uma carga tabágica de 30 maços ano. Na chegada ao pronto-socorro, apesar da queixa de dor importante que ele relatava, o exame físico dele era normal, inclusive sinais vitais todos dentro dos parâmetros da normalidade. A conduta do colega que atendeu esse paciente, olhando a idade dele, né, um indivíduo jovem, 42 anos, com essa dor torácica, associada a esforço, falou, bom, deve ser só um mau jeito, então fez lá uma ampolinha de diclofenaco sódico intramuscular, né, para uma provável dor de origem osteomuscular, e deu essa explicação aí que deveria ser só um mau jeito. Essa foi a conduta tomada pelo colega. Bom, ainda a respeito do nosso caso, né, um homem de 42 anos, caminhoneiro, com dor no peito há 2 horas em opressão, com irradiação para ambos os braços, após um esforço físico, né, intenso, e que ele foi atendido numa unidade de atendimento e foi diagnosticado uma dor de origem musculoesquelética.
E aí ele foi medicado com anti-inflamatório injetável. Nesse momento, o paciente lembrou de uma história triste que ele tinha na família dele, que o pai dele havia falecido de um infarto agudo fulminante aos 46 anos de idade. Ele lembrou desse fato e aí fez esta pergunta para o médico que estava o atendendo. Mas, doutor, tá, pode ser só um mau jeito, mas além disso, o que mais pode ser? Que essa é a pergunta que mais salva vidas em medicina, na nossa opinião, né? Que é quando você motiva aí a geração de um diagnóstico diferencial pelo profissional de saúde. Então, o paciente fez esta pergunta ao médico que o estava atendendo, e aí o médico pensou, bom, por via das dúvidas, eu acho que não deve ser nada cardíaco, mas vamos fazer um eletro, né? E aí eu quero passar a palavra aqui para o professor Mário Segundo, que é cardiologista e tem experiência com o atendimento desse tipo de situação, né, desse tipo de sintoma, que é a dor torácica. E aí, professor Mário, o que você achou dessa situação? O que você tem para comentar para a gente sobre esse caso? Mudo aqui também. Bom, o dor torácica é um diagnóstico extremamente frequente. E síndrome coronariana, dentre as dores torácicas, também é relativamente frequente. Então, a doença arterial coronária, doença cardiovascular, é uma doença de prevalência muito grande. E quando a gente vai estruturar ali o modelo do diagnóstico diferencial, a gente deve ter duas coisas em mente. A característica do que o paciente está dizendo para a gente, mas a prevalência da doença em questão também é muito importante para você saber, aquilo é mais fácil de acontecer, aquilo é mais difícil de acontecer. E uma outra coisa que você tem que ter em mente quando você vai estruturar o diagnóstico diferencial é, mesmo naqueles diagnósticos que são menos frequentes, quais são os diagnósticos de risco? Então, quais são aqueles que têm elevada mortalidade? E no caso da doença cardiovascular especificamente, ela é a maior causa de morte no mundo ocidental, de morte não acidental, né? E então deve ser um diagnóstico sempre pensado como diagnóstico diferencial e como diagnóstico de risco. Perfeito. Essa é uma estratégia que é muito usada, né, no atendimento em urgência e emergência, né, Fabrício, que é o famoso ROLS, né, que é afastar o pior cenário, rule out the worst scenario. Você já ouviu falar disso aí, né, Fabrício? Opa, já ouvi falar, e é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. E eu acho que vai ter várias armadilhas aí que, inclusive, talvez eu tenha caído em alguma, mas vamos esperar o Mário falar mais aí. Fato é que o paciente acabou fazendo um eletrocardiograma, e aqui a gente está vendo, então, a imagem do eletro deste paciente. Deixa eu colocar em tela cheia aqui para ficar um pouquinho mais fácil do pessoal que está nos acompanhando visualizar.